canadenses! Hoje a gente tem a ilustre presença do Fábio da Tem Passagem aqui no Canadá para explicar para vocês, então, o que fazer depois que a gente compra a passagem, né? Então, assim, a passagem é só uma das coisas que a gente tem que se preocupar. Tem todo o resto das coisas que a gente tem que se preocupar depois que a gente compra a passagem. E ele vai contar, então, um pouquinho sobre... Ele vai responder as dúvidas de vocês e vai falar um pouquinho sobre esse assunto também. Lembrando que para vocês entrarem em contato com a Tem Passagem, comprarem as passagens de vocês e por aí vai, e, né, ter esse atendimento maravilhoso que eu sempre, né, fico aqui puxando o saco deles, porque já nunca vi uma equipe que faz um trabalho como a do Tem Passagem. Vocês podem mandar e-mail para o e-mail que eu vou escrever aqui embaixo, tá? E vou deixar ele falar agora. Oi, gente, tudo bem? Bom, o e-mail é canadá@tempassagem.com. Aqui a gente vai deixar aqui embaixo. Eu sou o Fábio, para quem não me conhece ainda. A gente fez uma live, acho que tem uns 2, 3 meses atrás, né? Falando também de passagem aérea. Eu sou um dos sócios aqui da Tem Passagem. A nossa agência ela é especializada em passagens aéreas internacionais. Nosso público-alvo aqui é o público do Canadá, da Austrália e da Irlanda. Então, a gente tem bastante conhecimento nessas rotas, né? E principalmente do Canadá, que aqui é 70% Canadá. Eu falo que eu sou do time Canadá. Então, hoje a gente tem bastante... Quantas vezes para o Canadá? Eu não vim nenhuma. Eu não fui nenhuma, na verdade, né? Mas tem planos agora de ir no ano que vem. Pronto, aí você vem pra cá, pra Toronto, e a gente faz uns videozinhos juntos. Vou. Não, super topo, fechou. Na verdade, eu tenho que ir para vários lugares, né? Porque todos os clientes cobram. Quando você vier para cá, passa em casa, toma um café. Na verdade, mesmo a minha vontade é ir fazer uma road trip aí no Canadá, tá? Deve ser lindo, né? Fazendo verão. Aí você passa pelas rochosas. Nossa, deve ser lindo demais. Sim. Bora lá? Bora lá. Você quer que eu comece pelas perguntas, então? Vamos lá, a gente vai puxando. Então vamos lá. O que levar na bagagem de mão em uma viagem longa e o que evitar na bagagem despachada? Bom, essa parece uma pergunta simples, né? Mas na verdade não é. Inclusive, eu vou contar um caso que aconteceu hoje com uma cliente nossa aqui. Todos os dias, na verdade, acontece alguma coisa e eu acho que fica de aprendizado para todo mundo. Bagagem de mão, gente. Normalmente, tá num voo internacional, o passageiro pode levar 2 itens. Um item que a gente chama que é a bagagem de cabine, né? Que é a de mão, que é aquela bagagem menorzinha, que na maioria das companhias aéreas, inclusive que vão para o Canadá, você pode levar até 10 quilos nela, mais um item pessoal, que pode ser ou uma bolsa ou uma mochila pequena, que vai debaixo do assento da sua frente, vai lá nos seus pés, né? Então, o que a gente orienta normalmente levar nessas bagagens? Sempre uma peça de roupa nova e limpa. E o porquê disso? Porque vai que sua bagagem é extraviada, aquela bagagem despachada que você colocou todas as suas roupas. Então é importante você ter uma peça de roupa para quando você chegar e evitar qualquer tipo de contratempo, né? Pelo menos no primeiro dia ali. Saúde. Também levar todos os documentos, aí você leva o documento no item pessoal, tá? Ou na sua mochila ou na sua bolsa. E aqui eu já vou emendar e contar o que aconteceu hoje com uma cliente nossa. Ela, inclusive, está em rota, ela está indo para a Austrália agora. Então, ela saiu do Rio de Janeiro, do Santos Dumont, veio para Guarulhos e de Guarulhos ela ia continuar a rota dela, o itinerário dela internacional. Santiago, Auckland, Nova Zelândia, Austrália. Enfim, o que aconteceu no voo dela de Santos Dumont para Guarulhos? É um avião menor, o voo estava cheio e não tinha mais lugar, compartimento ali dentro da cabine para colocar as malas de mão. Então, eles pegaram alguns clientes para despachar a mala de mão de forma gratuita, né? Então, se você coloca os seus documentos dentro da sua mala de mão, né, dinheiro, carteira, corre-se o risco, se você estiver fazendo alguma conexão nacional, da tripulação pedir para você despachar aquela mala de mão. O seu item pessoal não, vai com você porque vai lá no seu pé, tá? Então é importante deixar essas coisas mais importantes na sua mochila, na sua bolsa. Na mala de mão, você deixa a sua roupa, remédio, se você precisar tomar durante o percurso, deixa na sua bolsa, na sua mochila também, tá bom? Importante isso. É muito raro isso acontecer, tá, gente? De ter que despachar a mala de mão. É mais em voos nacionais que os aviões são pequenos. Se você vai sair daqui de São Paulo, de Guarulhos, para qualquer outra cidade do Canadá, você vai levar a sua mala de mão e seu item pessoal no avião com você. Não se preocupe.
Vamos lá, falando aqui, risco de bagagem extraviada, o que fazer? E tem alguma forma de evitar? Olha, evitar é difícil, né? Porque, na verdade, foge do nosso controle, né? Existem algumas formas que a gente pode fazer para identificar a mala mais facilmente. Então, a primeira coisa é, tira a foto da mala. Quando você fez a sua mala, deixa ela aberta, tira a foto do que tem dentro e tira a foto dela fechada. Porque se ela é extraviada, fica mais fácil de identificar, de você mostrar para a companhia aérea, olha, minha mala é dessa cor, é desse modelo, enfim, né? Tem algumas malas que são super caras, de repente você vai precisar pedir um reembolso para a companhia aérea. É válido você falar assim, olha, essa mala desse modelo custou R$1.000, né? Custou US$ 500 e eu quero o reembolso dela. Então, você consegue comprovar a perda material dela caso aconteça, né? Uma outra dica também que a gente normalmente dá é você personalizar a mala. O que seria personalizar a mala? Compra aquela mala preta básica, né? Porque todo mundo tem a mala preta. O que aconteceu aqui em 15 dias? Ih, ficou sem som. Alguém te ligou? Tá sem som. Tá sem som. Está sem som. Agora voltou. Alguém me ligou, mas eu já desliguei. Agora Alô? voltou. Voltou? Voltou. Ah, legal. Deixa eu mudar. Ih, parou de novo. Pede pra pessoa não te ligar. Voltei. Voltou. Estão me ouvindo? Coloquei no não perturbe aqui, agora ninguém consegue me ligar, acredito eu. Vamos lá. O que aconteceu com um cliente nosso? Ele veio do Canadá para o Brasil, e aí quando chegou aqui no Brasil, nas esteiras, alguém, por engano, pegou a mala dele. Porque era uma mala básica, de uma cor, acho que era cinza, todo mundo, a maioria tem cinza, ou preto, ou azul, e aí pegou por engano. Então a mala dele deu como extraviada. Enfim, final feliz, porque conseguiram identificar a pessoa que pegou depois de alguns dias e recuperou a mala. Mas se você personaliza a sua mala, coloca uma etiqueta, coloca um adesivo, pega uma mala verde fluorescente, um amarelo. Uma estampa das obras do Romero Brito. Essa cor aqui, tá perfeito. Nossa, você for pra mala e vai ficar muito... Não fica muito... Já viu uma mala amarela? Eu comprei uma mala essa semana, não amarela, mas quando eu fui comprar tinha uma amarela dessa cor, inclusive. Nossa, eu nunca vi uma amarela desse. Então, assim, procura personalizar a mala, tá bom? Para não ter esse risco de você ou esquecer, ou alguém pegar por engano, enfim, tá? Sabe uma coisa que quando eu tinha voltado do Brasil, a gente estava falando sobre esse negócio de mala perdida, e aí falaram para mim que acho que a Apple tem tipo um localizador, né? Que fica ali. AirTag, uma AirTag. Isso. Né, que pode ser interessante ter também, não é? Sumiu, onde é que tá? Perdida no mundo. A gente vê onde é que tá. Ah, tá nesse país ou tá nessa cidade, de repente, né? A AirTag, ela serve para duas coisas. Para mala e, às vezes, aquela pessoa que está levando pet lá no porão. A gente vai falar de pet hoje, mas você coloca na coleira do pet, porque ela é assim, ela é uma bolinha assim, super leve para levar e ela realmente funciona. Tá? Você consegue identificar onde está o seu pet, onde está a sua bagagem, tá? Uma outra coisa importante de falar de bagagem extraviada, e que isso é uma coisa até judicial, uma dica judicial você chegou no Canadá, você vai até a esteira pegar a sua mala não chegou, não saia ali daquela área de embarque, tá bom? Porque se você sair, você perde, entre aspas, o direito de reclamar, né? Então você vai procurar o balcão da companhia aérea, que normalmente fica alguém de serviço quando chega um voo, tá? Ou da Air Canada, da Avianca, enfim, qualquer outra companhia aérea. Vai até o balcão e fala: minha mala não chegou neste voo. Né? Ele vai te dar um documento que você registrou o extravio da sua mala, vai te passar as orientações da companhia aérea e aí sim você pode sair sem a sua mala com aquele documento. Sem esse documento, quem garante que você não saiu com a sua mala de lá? Quem garante que você não reclamou para a pessoa certa? Tá? Então, não saiam da área de embarque. Entendi. Beleza? Vamos lá, comenta um pouquinho sobre a importância do seguro viagem. Importante. Muita gente pergunta aqui pra gente, eu já contratei um seguro lá no Canadá, enfim, porque realmente precisa, mas as pessoas, elas
Se confundem seguro saúde com seguro viagem. São coisas diferentes, tá? Todo mundo realmente é indicado você ter um seguro saúde aí no Canadá. Perfeito, precisa ter, tá? Agora, o seguro viagem, ele é opcional. Mas o que ele vai te ajudar? A qualquer contratempo que você tenha durante a sua viagem, principalmente com mala extraviada, mala danificada, ou às vezes a mala extraviada que nunca mais vai aparecer, tá? Porque aí o seguro ele reembolsa um valor lá, cada seguro tem um valor de cobertura, né? Então ele vai te ajudar, inclusive, a localizar a mala e se não localizar, ele vai te reembolsar o valor. A companhia aérea também tem como obrigação te reembolsar uma quantia, tá? Só que o seguro, dependendo de qual você contrata, ele vai complementar aquele valor ou ele vai suplementar aquele valor. Qual que é essa diferença? Vamos supor que eu contratei um seguro com uma cobertura de $1.200 caso minha mala desapareça e não apareça mais, tá? E a companhia aérea pagou para você $600, né? O seguro cobre 1.200. Ele, se for complementar, ele vai te dar mais $600. Se for suplementar, ele vai te dar os 1.200 e você vai ficar com os 600 que a companhia te deu, né? Então isso é legal caso aconteça algum problema desse tipo, né? E tem alguns seguros também que cobrem, inclusive, atraso de voo, ou voo cancelado. Nossa, meu voo foi cancelado, tiveram que me realocar. O seguro te dá uma quantia lá, dependendo da cobertura, porque o seu voo foi cancelado ou atrasado. Bacana. Tá bom? Artigos frágeis que podem quebrar. Como transportá-los? Essa é fácil, assim, óbvio, né, que o risco tem risco, né, não tem como a gente sabe como as companhias aéreas tratam as nossas malas despachadas, mas é uma dica que, primeiro, envolver, né, naqueles plásticos bolha, se tiver algo muito frágil, né. Também tem alguns adesivos de frágil que você pode colocar na sua mala, isso também é legal. E se você for levar alguma coisa frágil, procure levar malas que a case dela, ela é mais durinha, não é aquela flexível, sabe? Tem algumas que é de tecido. Aquelas com impacto, ela pode quebrar. Agora, com a case, ela protege um pouquinho mais. Beleza. Tá bom? Posso levar artigos eletrônicos pessoais como notebooks, máquinas fotográficas, drones, carregadores portáteis, etc. na bagagem despachada? Você deve levar na bagagem despachada. E aí eu vou te falar porque já vou emendar aqui uma outra dica, tá? Na bagagem despachada, você leva os itens com um valor financeiro alto, tá? Um notebook, sei lá, uma GoPro, um tablet, um drone, que hoje em dia o drone está super caro, tá? Desde que esses equipamentos, eles caibam dentro da mala, né, da bagagem. Tá? Então, assim, qualquer equipamento, produto, dinheiro, sempre com você, mala de mão, tá? Nunca na mala despachada. Engraçado porque eu nunca passou pela minha cabeça colocar o meu notebook ou a minha câmera ou nada na mala despachada. Tem que ser na Eu mão. fico tanto medo. Porque, assim, a gente vê aquelas coisas meio enfiando caneta Bic entre o zíper para abrir e vendo o que tem dentro da sua mala. Mas jamais que eu vou dar essa chance para usar. De jeito nenhum, vai comigo na minha bolsa. Mas e assim, tá dizendo? não, mas não na mala despachada, na mala de mão. Tá? Esses itens de valor alto na mala de mão, na mala despachada, não. Eu falei ao contrário? Ao contrário. Ah, tá. Não, gente, Aí eu tava pensando, passou pela minha cabeça. Ou foi eu que entendi errado, gente? Alguém me fala isso. Não. Eu devo ter falado ao contrário mesmo. É mala de mão. Itens de valor, mala de mão. Desculpa. Pronto. Não tem problema. Porque eu já tava aqui pensando, meu Deus, eu faço tudo o contrário. Não, até porque alguns equipamentos pode ter alguma bateria que, se você levar na mala despachada, é de alto risco, né? Pode dar alguma combustão. E no bagageiro, lá embaixo, ninguém tá vendo se acontecer alguma coisa, se é alguma faísca, enfim, ninguém tá vendo, ninguém sabe onde que é. Então, por isso tem que levar com você lá em cima, lá na cabine. Entendi. Eu já tava preocupado também, né? Realmente falou ao contrário. Não tem problema, eu faço na edição e eu coloco. Tá, aqui. Franquia de bagagens. Quantas bagagens posso levar? Posso substituir a mala por caixas? Qual é a média de valor da bagagem adicional? Muitas perguntas ao mesmo tempo. Vamos começar pela primeira. Franquia de bagagens. Quantas posso levar? Depende, e aí eu vou falar por quê. Uma que, acho que nos últimos 2 meses a gente teve uma notícia bem triste, que a Canada mudou a franquia de bagagem dela básica. Então, antigamente era 2 bagagens de 32 quilos e agora
que você comprou na passagem, você tem direito a uma bagagem só de 32 quilos. 32 quilos somente para Air Canada, tá bom? A Avianca e Copa, que também voam para o Canadá, são 2 malas de 23 quilos, tá bom? Sempre de 23 para essas outras. Pode ser que tenha mais? Pode ser dependendo da tarifa que você compra. Normalmente, Premium Economy, Business Class, você vai poder levar 2 malas, tá? E aí, dependendo da companhia aérea, vai ser de 32 ou de 23. Beleza? Qual que era a outra? Posso substituir a mala por caixas? Você pode substituir sim, aqui a maioria dos nossos clientes aqui fazem, porque vão de mudança, vão com aquelas caixinhas bonitinhas, só que tem que respeitar as medidas lineares. O que significa isso? As malas despachadas, elas podem ter 158 centímetros de medidas lineares. O que são as medidas lineares? É a soma de todos os lados, tem que dar 158 centímetros, tá? Ou da mala despachada ou da caixa. Beleza? A minha irmã veio para cá com, sei lá quantas malas, mais 7 caixas, mas não sei quantas de Gente! Pronto. E a próxima pergunta, qual é a média de valor de bagagem adicional? Eu vou falar sobre a Air Canada, tá bom? Que acho que 80% aqui dos nossos clientes voam para a Air Canada. A primeira mala, então, quando você compra, ela é gratuita, a primeira mala é despachada. A segunda, $100, e aí é $100 americanos, tá bom? Então, num câmbio aí, numa cotação, vai estar uns 520, 530 reais. A segunda mala, se eu não me engano, está $225. A terceira. Porque a primeira é de graça, a segunda $100, a terceira 220. Patrícia, quanto é que você pagou de mala extra? Pelo amor de Deus. A Paty acho que veio de American Airlines, né? Não. Pode ter sido um pouquinho diferente. É verdade, é verdade, é verdade. Vamos ver aqui. Como levar um pet num voo? Quais são as possibilidades? As possibilidades são infinitas, mas é bem trabalhoso, dependendo ali do pet, tá? Então, eu vou explicar aqui o básico, porque realmente é um assunto que a gente precisa se aprofundar. Então, você pode levar o pet tanto na cabine, quanto no bagageiro, ali no porão onde vão as malas. E aí, aqui eu vou explicar as diferenças, tá? Para você levar o pet na cabine, ele precisa ter um tamanho específico, tá? Para caber. Cada companhia aérea tem um tamanho, mas assim, pequeno ali, que ele vai nos seus pés, tá bom? Dentro de uma caixinha de transporte de pet, e no máximo até 10 quilos, né? Só que no máximo até 10 quilos, contando já com a caixinha de transporte, tá? Então, essa é uma das opções. A segunda, Fábio, mas acho que tinha até uma pergunta. Eu tenho um labrador, ele pode ir? Pode ir, desde que seja no bagageiro, tá bom? Ali onde vão as malas. Ele tem que ter no máximo até 45 quilos, contando com a caixinha de transporte, tá? Um ponto muito importante aqui. Pet indo no porão não são todas as épocas que são aceitas, porque nem todas as aeronaves, tá bom? Elas têm o controlador ali de ambiente, né? De clima, de temperatura, né? Então, existe algumas restrições para o Canadá no verão e no inverno, que é aquele inverno mais forte, tá bom? Normalmente, os voos diretos para Toronto e para Montreal, eles vão num avião que tenha aquele controle de temperatura lá no porão, tá bom? Mas se o passageiro precisar fazer alguma conexão interna dentro do Canadá, porque vai para uma cidade menor, aí a gente vai precisar verificar se a aeronave que vai fazer esse trecho ali nacional dentro do Canadá pode levar o cão no porão, que vai ter esse controle de temperatura, tá bom? Isso é bem importante. Quanto tempo de antecedência dá para... Desculpa. Com quanto tempo de antecedência tem que reservar o pet? O cachorro vai junto com as malas? Isso você já falou. A quanto tempo de antecedência? Tem que reservar com bastante tempo de antecedência. Não vou falar aqui um prazo, mas não é num mês, 20 dias, 2 meses, tá? Porque assim, cada aeronave tem um limite para você levar pet, principalmente pet no porão. Saindo daqui do Brasil, o máximo que pode levar é um pet no porão. Então, pensa naquele voo enorme, você poder levar apenas um pet,
tá? Isso por conta da quantidade de horas, que é daqui de Guarulhos até o Canadá, em qualquer outra cidade ali do Canadá, é muito tempo, tá? Agora, na cabine, se eu não me engano, pode levar 8 ou 10 pets, se eu não me engano, tá? Mas assim, ó, experiência própria, gente. Os aviões que saem daqui de Guarulhos para o Canadá sempre vão cheios de pet. O pessoal se muda com pet. Aí como é que a gente faz assim? A pessoa tem 4 gatos. Então, a gente teve um caso essa semana, nem sei se a Carol está assistindo a live, porque ela acompanha muito você também. Ela foi com 3 gatos na semana, acho que foi semana retrasada. Ela até gravou um vídeo, os gatos miando o voo inteiro, enfim. Não tem muito o que fazer. Assim, a única coisa é que assim, cada passageiro pode ir só com um pet. E criança não pode levar pet. Se eu não me engano, acima de 12 anos não é mais considerado criança. Então aí você pode ir com pet, tá bom? Mas assim, cada passageiro, um pet só. Não tem choro nem vela. Tem uma coisa que todo mundo sempre me pergunta sobre o pet de apoio emocional. Né? Então, o que é o pet de apoio emocional para quem não sabe? Normalmente as pessoas que têm alguma fobia, algum problema, medo, né, de voar, enfim, algum transtorno psicológico, tem ali o seu petzinho que acompanha, né, e pode acompanhar no voo também. Acontece que algumas companhias aéreas não aceitam esse tipo de pet. A Air Canada é uma delas, né? Ah, Fábio, eu já vi gente indo com esse tipo de pet na Air Canada. Existe a possibilidade, mas você precisa entrar com uma ação judicial, pedir uma liminar, enfim, é muito trabalhoso, tá? Nós aqui da Tem Passagem, a gente ajuda com as questões das passagens do passageiro e com algumas informações do pet. Nós não se responsabilizamos pelas documentações. Laudo médico, do veterinário, vacina, microchipagem, se tiver que microchipar, enfim. Se o seu caso, tá, for esse, o meu cachorro tem 11 quilos, ele ultrapassa 10, ele é braquicefálico. O que é braquicefálico? Aqueles petzinhos que eles não têm o focinho longo, tem o focinho curto, não pode ir no porão, e aí ele passa do quilo que pode ir na cabine. O que eu faço? Procurem uma empresa especializada, tá? Tem muitas por aí que são especializadas apenas em pets e eles conseguem ajudar muito bem. Inclusive, dá todo o auxílio judicial, se for o caso. Tá? Quando solicitar o adicional de bagagem? Quando solicitar o adicional de bagagem? Eu acho que essa pergunta deveria ser assim, não sei, tá? Se eu entendi certo. Às vezes as pessoas levam mais bagagens do que a franquia permite, e aí talvez comprar a franquia extra antes ou ali no aeroporto. Para voos internacionais, principalmente para o Canadá, não tem diferença, principalmente com a Air Canada, não tem diferença de você comprar antes ou depois, tá? Inclusive, a Air Canada ela só permite você comprar a mala adicional quando ela abre o web check-in dela, que é 24 horas antes do seu embarque, tá? Então, 24 horas antes, ela permite que você compre pelo site já a bagagem adicional, ou você pode comprar no aeroporto também, você vai pagar o mesmo valor. Só lembrando que eles aceitam cartão de crédito que está liberado para fazer transação internacional, tá bom? Não adianta querer pagar com dinheiro, que você pode não conseguir levar a mala. Ok. Calma aí. Vale a pena pesquisar por envio de... Por envio de coisas de... Nossa Senhora. Vale a pena pesquisar por envio de coisas via avião de carga? Onde pesquisar? Ah, tá. É que assim, se a bagagem fugir do padrão de tamanho, de peso, né? Então, por exemplo, lembra que eu falei que a bagagem despachada ela pode ter até 158 centímetros, né? Uhum. Tem algumas bagagens que são maiores. A Air Canada e as outras companhias aéreas, elas permitem até você exceder esse tamanho, se não me engano, até uns 250 centímetros, mais ou menos, tá bom? Só que você tem que pagar um adicional, né? Como se fosse um adicional de peso, você também paga de tamanho, beleza? Mas se ultrapassar muito, aí é somente com a companhia aérea que faz transporte de carga, tá? A Air Canada, ela presta esse serviço. Lá no site da Air Canada tem até um menuzinho lá para você entrar em contato com eles, tá? Só que aí você contrata a parte. Ok. Se o voo for longo, mais de 24 horas, vale a pena tentar negociar com a companhia aérea para subir de classe?
Olha, é um pouquinho difícil isso, porque para você conseguir um upgrade, vem aqui na minha cabeça duas possibilidades, tá? Primeira, ou você ser membro de algum clube premium da companhia aérea, ou o avião tá bem vazio e você tentar a sorte. Quando o avião tá vazio, de repente o povo deixa. Esses dias eu tive uma amiga minha que foi com a Air Canada, mas ela foi, que até curioso, né? Porque a Air Canada faz Guarulhos, Buenos Aires, e o avião estava vazio. E aí ela estava na econômica e teve um upgrade para business. Que inveja. Minha chefe outro dia veio para o Canadá de business, né? Isso, business. E ela, nossa, tomando champanhe, comendo e eu pensando, meu Deus, ela falou que tinha uma experiência que as pessoas deviam ter pelo menos uma vez na vida. O pior é que quando você tem, você não quer mais voar econômica, porque é muito bom. Não, principalmente. Horrível. Nossa, principalmente. Essa viagem do Brasil aqui para o Canadá, né? Primeiro passei nos Estados Unidos, eu não dormi a noite inteira. A mulher do meu lado apagou. E eu não dormi a noite inteirinha. E eu pensando, meu Deus, chega logo. Eu olhava o relógio, faltam 18 horas. Faltam 17 horas. Faltam 18... Nossa, se eu estivesse lá na business, estava tão feliz. Eu acho. Sim, a business é vida. Mas é caro. Vamos para as últimas duas perguntas. Nossa Senhora. Bora lá. Estou trocando tudo, né? Quando comprar as passagens com a passagem pelo canadá@tempassagem.com e após a renovação do visto, após a aprovação do visto ou antes com reembolso? Legal. Essa pergunta a gente explorou bastante ela na primeira live que a gente fez. Mas assim, o que a gente sugere, tá? E aí eu vou explicar o porquê. Comprar a passagem aérea após a aprovação do visto, você pode ser que você pague mais caro na passagem aérea, né? Porque você vai comprar mais próximo da data do seu embarque. Uhum. Então, deixa eu só voltar um degrau antes aqui, como funcionam os valores das passagens aéreas. Pensa que o avião tem 300 lugares. A companhia aérea vai lá e fatia o avião, tá? Em pequenas fatias, e cada fatia ele coloca uma tarifa. Então, a primeira tarifa é com valores mais baixos, a segunda mais cara e assim por diante. Então, o que sai primeiro? Tarifas mais baratas, depois as mais ou menos, depois as mais caras. Então, quanto mais próximo da data de embarque, mais caro você vai pagar. Ponto. Isso significa que você tem que comprar antes do seu visto aprovado? Não, aqui você precisa fazer uma avaliação de risco, tá? Qual que é essa avaliação de risco? Eu quero garantir um valor melhor, mas se acontecer algum contratempo com o meu visto, eu vou ter que bancar ou uma multa para eu fazer o cancelamento, e essa multa não é uma multa barata, e eu sempre falo que para o Canadá não compensa. Não compensa, tá? Depende muito do valor da tarifa, mas normalmente uns 50%, 60% do valor que você pagou. Gente, que isso? Tá maluco? Agora sim, né? Se você comprar na econômica, mas se você comprar na business, por exemplo, tem algumas classes tarifárias na Premium Economy que você não precisa pagar nenhuma multa se você fazer alteração. Uhum. Né? Mas você pode pagar a diferença tarifária. O que é essa diferença tarifária? Comprei hoje minha viagem para dia 5 de fevereiro, paguei R$5.000. Chegou em janeiro, meu visto não saiu, vou ter que postergar minha viagem para março. Aí eu vou lá e peço para ter passagem cotar novamente para trocar. Essa mesma passagem está R$10.000. Eu paguei 5, então você vai lá e paga a diferença tarifária de R$5.000 para complementar os 10, tá? Então assim, quer arriscar? Pergunta, qual que é a política dessa tarifa? Não é reembolsável, mas dá para alterar pagando a diferença tarifária. Então arrisca, porque se você for comprar lá para frente, você vai ter que pagar uns 10 mil mesmo. Então paga 5 agora para depois pagar 5 depois, se atrasar o visto, por exemplo. O que eu sugiro para vocês, para evitar esse problema, faz a aplicação do visto com bastante antecedência. Então, a gente está agora em 20 de outubro, eu vou começar o meu intake em janeiro. Galera, se você não fez a aplicação do visto ainda, então muda o seu intake para maio, porque senão pode ficar muito apertado. Você imagina a quantidade de coisa. Só vai sair no dia 20 de dezembro, seu curso começa 15 dias depois. Imagina o tanto de coisa que vocês vão ter que resolver em 15 dias. Né? Então, a passagem, de repente, vender tudo que tem em casa. Gente, é muita coisa para a gente resolver em pouco tempo. Vale a pena vocês fazerem um planejamento
bacana, com bastante tempo. Eu vou fazer a minha aplicação 6 meses, 7 meses, 5 meses antes do meu curso começar, para que vocês não tenham essa dor de cabeça. Nem nenhum tipo de gasto a mais, né? Concordo, perfeito. Então, Fábio, muito obrigada por ter participado hoje da live. Imagina. Foi muito bacana. Eu adoro quando você vem aqui fazer as lives com a gente. Você tem um jeito gostoso de falar, assim, vocês... Então, eu gosto. Então, tá sempre... Obrigado. Participar das nossas lives. Gente, senta o dedo no joinha, no coraçãozinho para agradecer o tempinho que ele tirou para responder as dúvidas que vocês deixaram no Instagram. E eu vou deixar ele se despedir agora. Eu que agradeço, Kit, também. É que eu sempre gosto de vir aqui falar com vocês, falar do que eu gosto de fazer. E, pessoal, vocês que estão assistindo a live, estão precisando de passagem aérea, entre em contato aqui por esse e-mail que a Kit colocou aqui, canadá@tempassagem.com, tá? O nosso trabalho aqui, primeiro, é de localizar a melhor passagem aérea, melhor custo-benefício, tá, para vocês. E a gente, todo o nosso suporte que a gente dá, dúvidas, a Kit já viajou com a gente, a irmã da Kit já viajou com a gente sabe qual que é o trabalho que a gente faz aqui. A gente manda mapa de aeroporto, mapa do que você... Estão entendendo como é que funciona esse atendimento, vocês não estão entendendo. E coisas básicas, assim, de repente, né? Eu já cansou de pessoas virem e falar assim, Fábio, achei essa passagem aérea, mas a pessoa não sabe que tem que ter visto para fazer conexão nos Estados Unidos. Olha, achei essa daqui, mas a conexão é de 1 hora, não vai dar nem tempo de passar na imigração. Então, assim, é bacana. Experimentem falar aqui com a gente está aqui, eu e a nossa equipe aqui da Tem Passagem, super disponível para todo mundo. Kit, obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. Gente, boa semana, bom restinho de semana para vocês, bom final de semana para todo mundo e a gente se vê na segunda com mais lives. Tchau, tchau.